Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É bom estar com você. Hoje, sexta-feira, perguntas e respostas. Não temos um tema fixo, então é um tema livre. Você pode tirar alguma dúvida sobre a sua dia a dia cristão, sobre a Bíblia, alguma curiosidade que você possa ter sobre algum tema da semana. Nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral, porque sexta-feira é dia de debate livre. Você já pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir conosco: Facebook, Twitter, SMS, e-mail, enfim, você pode entrar em contato conosco de qualquer lugar do Brasil e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas e poderá ter acesso a esse programa ao vivo e todos os outros programas do Antenados na Geral. Para debater hoje sobre várias coisas, a gente vai falar sobre Rock in Rio, vai falar sobre... Eita, muita pergunta boa aqui. Eu recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes. Ele é professor e também é escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você, com nossos queridos telespectadores. A razão, né, do nosso debate, estamos aqui, nossos companheiros aqui que estarão compartilhando sobre essas dúvidas colocadas pelos nossos telespectadores. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja da Cidade aqui no Rio de Janeiro, pastor Moisés Ambrosio. Pastor Moisés, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, estamos aí pronto. Mais um dia de debate, perguntas, respostas, enquetes. Gente que vai gostar, gente que vai gostar. Vamos ver o que é que vai dar, né? No debate de hoje, tem uma atriz global, uma vez falou assim: hoje é dia de rock, bebê. Vai ser dia de rock no Antenados. A gente vai falar sobre o Rock in Rio, vai ser a primeira pergunta. E quem também vai responder sobre isso é ele, que é pastor formado em teologia, capelão e também juiz de paz, pastor Júlio César Laino. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças a paz, André. Você que está em casa, Deus abençoe. Nós vamos aí, vamos responder aí. Tá preparado? Sexta-feira, eu tenho até medo às vezes dessas perguntas que vem aqui, mas deixa eu iniciar. Já que eu falei, eu quero começar logo para a gente não perder muito tempo no programa, que ultimamente os Antenados têm sido muito curtos. Eu estou começando a fazer perguntas, já está no terceiro, quarto bloco. Mas vamos falar um pouco de rock. O Brasil inteiro está vendo o Rock in Rio. Eu não vou nem falar, enfim, sobre questão de estrutura, porque a Boas Novas, onde nós estamos hoje gravando aqui, estamos a uma quadra de onde acontece o Rock in Rio. Meu irmão, é governo, é prefeitura parando, fechando rua, tudo, para fazer um evento bilhetado e privado, não é evento público. É meio esquisito o negócio, mas tudo bem. Mas a pergunta que eu quero me ater aqui é a seguinte: existe um movimento muito forte no Twitter e no Facebook entre evangélicos cristãos, na sua grande maioria jovens, mencionando o Medina, que é a pessoa que está, enfim, promovendo a questão do Rock in Rio e criou o Rock in Rio, de se fazer um dia evangélico, um dia gospel. Então está todo mundo pedindo, dentro dos 7, se não me engano, são 7 dias de eventos no Rock in Rio, se ter um dia de Rock in Rio crente, gospel, né, para desencapetar o que aconteceu talvez ontem lá no Rock in Rio, mas... E aí muita gente, isso abre o debate, porque quando pede, fala, mas não tem que se misturar, mas tem que, aí muita gente coloca também, olha, lembra daquelas questões de aniversário da cidade ou do município, que nunca tinha, agora tem um dia que é cristão, é bom, lota e tudo mais. Eu quero trazer aqui para a gente debater, pastor Moisés, o que você acha? Quem sabe, economicamente falando, é muito bom, porque eu acho que vai lotar o negócio. O que você acha de Rock in Rio e as igrejas? Ei, eu vou para o Rock in Rio, aqui é a caravana da Assembleia de Deus, da Igreja da Cidade, para o Rock in Rio. O que você acha, talvez, de, se ele abrir o olho de fato para isso, achar interessante e fazer um dia? Acho que tem como misturar isso aí? Eu fui bom, a gente não combina nada, você faz questão de chegar na hora que a gente sabe das perguntas para poder, até a gente não falsear isso aí. as respostas, aquela coisa. Veja só, a princípio, eu tinha uma vontade e até apoiaria. Se nós pudéssemos criar alguma coisa semelhante ao Rock in Rio, certo? Gospel in Rio. Tem gente que fez isso aí, Gospel in Rio, alguma coisa assim. Eu já fiz a consulta na internet e descobri que tem uma pessoa que é dono do domínio, porque eu procurei esse domínio e vi lá que é uma pessoa dona desse domínio, Gospel in Rio, tal. Já se preparando para isso, né? Já há uns 4 anos que ele comprou esse domínio, aquela coisa toda. Então, na minha cabeça, tem um show gospel como esse, tipo do Rock in Rio evangélico, de 3, 4 dias, eu não via dificuldade nenhuma, até... Mas sendo um evento separado. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Eu aplaudiria e apoiaria, e se dependesse de mim, a gente poderia, se depender de mim, sair daqui agora e começar a campanha para fazer isso, eu faria, ajudaria e faria minha parte. Quando você fala um dia dentro do Rock in Rio, eu já tenho alguma dificuldade, confesso a você. Posso até repensar o assunto, mas tem muita dificuldade, não pelo fato em si de ter o show no dia.
Eu moro aqui perto também, uma quadra. Da minha casa, quando dá 10 horas da noite, da minha casa, o segundo andar, porque eu moro perto de uma montanha aqui por trás, eu moro aqui perto da Boa Nova, o som entra dentro de casa. Tudo que acontece lá é dentro de casa. Então, é a noite toda, a gente sabe aquela coisa todinha. Então, eu tenho dificuldade, confesso a você, André, dessa hora de definir isso. Porque no fim da minha casa eu vejo como é que acontece as coisas. Passam bem na frente da casa, o povo, o pessoal, quando sai 3, 4 da manhã, os carros que eles deixam ali perto, gente bêbada. A nossa igreja da cidade fica aqui perto da Boa Novas e aqui perto, a poucas quadras de lá. Hoje amanheceu, os vasos da igreja todo arrebentado. Os vasos na frente que a gente coloca. Foi o dia do rock, o pessoal passou andando e quebrou tudo. E é prego furado tudo. Então, mas vem cá, a mídia que gosta de falar dos evangélicos contra, ela esteve lá na sua igreja para documentar que pessoas que foram nessa festa destruíram a sua igreja. Não. Então a gente convida aí os jornalistas incompetentes que gostam de falar que os evangélicos destroem, que compareçam lá. Eu sei que vocês são competentes, são inteligentes, então estão convidados, aproveitem. Então, a única coisa que eu teria que, eu confesso a você, eu teria dificuldade nesse momento é conseguir ver como é que nós conseguiríamos botar, né, o povo evangélico num dia, a não ser que fosse o começo ou o final. Então, esse detalhe que eu estou entrando com vocês, porque é prático. No meio, vamos dizer assim, 2 semanas, não, quinta, vamos botar o gosto sexta-feira, entre uma coisa e outra. Eu teria muita dificuldade na administração disso, do púlpito da igreja como pastor, certo? Como fazer isso para a igreja, como explicar, né? E o dia a dia lá, porque o ambiente é tão insalubre, eu moro perto, é tão ruim, essa fantasia que, principalmente essa mídia grande que está cobrindo, aí você falou muito bem, eu estou vendo a prefeitura, o prefeito, dentro de um negócio que é cobrar dinheiro. A minha casa, eu não consigo entrar na minha casa, que eu moro aqui perto, tive dificuldade para entrar na minha casa, entendeu? O trânsito que é fechado aí, depois de meia-noite, meio-dia, tem dificuldade. Como é que a gente conseguiria fazer um negócio desse, entrar ali dentro, administrar a igreja lá dentro? Né? Poxa, Ju, o que tu acha? De ter um dia dentro do Rock in Rio. Porque assim, eu também imagino, ter um evento separado, tudo bem, legal. Eu tô falando assim, se o meio dia chegar lá, eu vou querer fazer um dia gospel. Como é que você acha, você como pastor, líder, se sentiria? Imagina as caravanas da igreja, eu vou pro Rock in Rio. Na realidade, se foi ventilado, já tem algum propósito. E por ser rentável, com certeza isso pode acontecer, entendeu? Eu costumo dizer que ser crente hoje é fácil, o difícil é ser pastor. Porque ser pastor numa situação dessa, né? Você olhar, você vê a caravana, o povo da igreja no meio de uma situação que na década de 80, na década de 90, foi totalmente... Só de falar o nome já era excluído da igreja. Já era excluído da igreja, e hoje você tem a possibilidade de estar fazendo parte... Eu estava conversando agora no carro, ainda há pouco vindo para cá, e conversei falando com meu cunhado, falando sobre isso. Falando que até o Rock in Rio mesmo, por questões financeiras, ele perdeu um pouco a qualidade, por causa de que antigamente era rock, hoje em dia se toca de tudo. Axé, pop, sertanejo, pop. Por causa de quê? Porque é o que está vendendo, é o momento. Exato, né? Exatamente. E o que vende hoje no momento brasileiro é o gospel. O gospel ele vende. Tu vê aí cantores gospel aí, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Então, isso tem um ponto de verdade, provavelmente aconteça. No Rock in Rio só tem um dia de rock, que foi o de ontem, para quem assistiu, de fato. De fato, rock. Outro dia foi pop, outro não sei o quê, mas é interessante mesmo isso. É uma visão, você vê que é uma visão econômica. Convida quem? Quem está dando Agora, público. Se a gente quiser espiritualizar o negócio, aí que vai ficar mais incabível, né? Mas tem como não espiritualizar? Não. Imagina, eu vou fazer um dia, primeiro, enfim, não sei, tenho pena talvez os cantores que aceitem ir, porque a igreja vai bater. Mas tem gente na internet de igreja mesmo, vamos fazer uma campanha. André. Tem aquela questão, vamos evangelizar, vamos, não sei, vamos mudar a cara do Rock in Rio. Olha só, eu tenho um filho os dois lados. Anos, e tenho um filho de 2 meses, fez 2 meses anteontem. Eu não gostaria que o meu filho de 15 anos fosse para o Rock in Rio. Como eu vou aprovar e como eu vou incentivar que outros jovens, a qualquer título, vá para o Rock in Rio? Para começar. 2, lá é um lugar em que aquelas mensagens que são passadas, muitas mensagens que são passadas lá, insultam a santidade de Deus, insultam a grandeza de Deus, louvam outras coisas. Eu queria saber se as pessoas tivessem num palco um movimento que humilhasse uma determinada pessoa, um movimento que me humilhasse, por exemplo, me humilhasse, zombasse de mim, escarnecesse de mim, se no dia seguinte eu iria lá chamar o meu público para dar lucro,
para aquele movimento que está humilhando a mim mesmo. Aquelas pessoas que estão lá, que não conhecem Jesus, mas Satanás sabe o que está fazendo, elas estão ali profanando a santidade de Deus e zombando, entristecendo a Deus com seus atos. Como pode, num dia específico, eu usar aquela mesma estrutura, dar lucro para aqueles mesmos promotores, como se o evangelho fosse pegar uma esmolinha lá e tentar pegar uma carona? Queridos irmãos, vamos ser sinceros. Existe louvor e existe show. Existe pregação e existe ativismo. O que é feito lá é show. Se você concorda de que se fique fazendo de forma muito alastrada, de muito usual, shows, e esses shows a qualquer preço, inclusive no ambiente em que que se foi feito naquele mesmo ambiente, coisas desagradáveis a Deus, se você acha que dá para misturar tudo, então você pode até concordar. Mas se você ama a Deus, e você ama a mensagem do Evangelho, e se você se entristece por aquelas pessoas que estiveram lá, e que uma estrutura, que é a estrutura econômica, que está ganhando dinheiro em cima da miséria alheia, às vezes com uso de drogas, pais vendo seus filhos embriagados de coisas que o valem, aí você vai lá e pega os evangélicos para levar seus recursos e botar lá também para poder sugar recursos de pessoas evangélicas para continuar promovendo esse tipo de coisa, tudo bem. Eu sou contra. Eu acho que não tem que ter show evangélico. Primeiro, é o seguinte, show evangélico pode ter. Olha, isso não é problema meu. Eu não quero entrar nesse assunto. Cada um faz o que quer. Tá? Pelo menos, se estiver cantando ali, tal, com certeza vai ter alguém que vai estar com o coração contrito louvando a Deus. Agora, ali é show. 2, pregação não é ativismo, nem ativismo não é pregação, mesmo se for de assuntos relacionados ao meio evangélico. Então, nós temos que ter consciência, o evangelho não precisa disso, eles nunca nos ajudaram. Essas pessoas, eles que eu estou me referindo, muitos grupos poderosos de mídia, pessoas que promoviam esses eventos, zombavam de nós. Por que agora nós vamos botar dinheiro para eles? Eu quero chegar aí que eu quero chegar, tá? Eu comecei pelo Rock in Rio. Eu vejo, e eu não falo isso, porque a televisão, vocês são evangélicos, outra televisão é grande, não é evangélico por aí, mas se tem hoje um evento muito grande, chamado Promessas, e por causa dos eventos que são promovidos, e não só disso, de premiações, você começa a ver até na internet, eu não estou aqui nem para julgar, falar mal ou não, mas eu tenho uma percepção sobre isso, mas você começa a seguir alguns cantores evangélicos, alguns levitas, como as pessoas podem chamar, e fala assim, vote em mim para melhor cantor, vote em mim para revelação, não sei o quê, melhor banda. Eu falo, poxa, estranho isso. Antes, quando tinha até outras premiações no meio evangélico, feita por evangélicos, se tinha destaque, se tinha uma nomenclatura um pouco diferente. Poxa, destaque revelação, destaque banda. Hoje não, melhor cantor, melhor banda, melhor música, melhor louvor, CD de louvor. Aí eu falo assim, poxa, será que a gente está conseguindo? É que estamos se aproximando demais e estão usando da gente para movimentar essa estrutura, porque se você é cantor evangélico, que é contra e falou agora, mas você está cantando em alguns eventos de uma televisão que você sabe muito bem, qual é a grande diferença? Vamos para um rápido break. E daqui a pouco a gente volta para a gente poder responder, porque vamos começar a diferenciar as coisas aqui, tá? O gato do lebre, o joio do trigo. Vamos rápido intervalo, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral, segundo bloco, primeiro bloco, nós falamos o bloco inteiro sobre um pouco sobre o envolvimento de Rock in Rio. Imagina um dia gospel no Rock in Rio, o que você acha que seria o posicionamento da igreja? Os pastores aqui falaram muito bem, André, pode até ter um evento Gospel Rio, é o evento, 2, 3 dias com grupos evangélicos, um festival, tudo bem. Agora, se colocar um dia lá dentro, tem várias implicações, tem implicação espiritual, tem implicação até econômica que foi levantada, você está custeando algo que amanhã vai trazer o roqueiro. E aí eu trouxe um pouquinho, mudei um pouquinho. Já que a gente tocou e bateu nisso, hoje, e por muito tempo, muitos cantores, pregadores, pastores falaram mal de uma grande rede de televisão e tudo que ela fazia. Hoje ela promove um festival evangélico e uma premiação evangélica. E de alguma maneira, a gente pensa que não, eles mudaram um modo de se falar algumas coisas. Então, se tem uma premiação onde fala assim, melhor cantor, melhor CD de adoração, melhor CD de louvor. E aí você vê os cantores, interessante, vote no meu CD para melhor CD de adoração, vote em mim para melhor cantor, em melhor não sei o quê. Está começando a mudar um pouco o discurso, né? E não sei se a aproximação é boa ou não. Talvez você está na grande mídia, você evangeliza, mas também nos usam para ganhar audiência. Existe uma troca também econômica nisso. Até porque o melhor que sair ali pode realmente não ser o melhor no sentido da palavra, né? Você tocou num ponto importante. Essa palavra aqui foi o que, acho que é o que está deixando a gente meio preocupado, meio não muito preocupado, né? É o negócio de o melhor.
E eu queria, André, eu sei que você, o pastor acabou de falar agora do Rock in Rio, eu queria só mexer também um pouquinho naquela história. Mas você percebeu que desde no começo, quando você fez a pergunta, eu estou tentando aqui assimilar a pergunta, porque eu não defini, confesso para vocês que eu estou aqui. Não tem uma opinião formada. Eu não tenho uma opinião formada, né? E eu vi o pastor falar, vi outro pastor falar, mas eu queria fazer uma colocação em cima do que você falou, não te contrapondo, não criticando. Mas veja só, você falou, vai para um lugar tal. Quando a gente pensa nisso, nós não podemos ir para aquele local, esse não é meu sentimento que eu vou dizer, eu estou querendo questionar aqui. Nós não devemos colocar o povo lá dentro, num local onde as pessoas estão adorando, Vamos agora... Botando dinheiro, que eu falei, não é só o local. Botando dinheiro, pegando seu dinheiro e dando pro cara que vou também para o mesmo... diferente do lugar. Mas eu vou também nesse mesmo aspecto. Vamos passar para a televisão e rádio. A rádio, há 30 anos atrás, era pecado mortal. Pessoas combatiam. E depois nós vamos para a rádio, não é de graça. Porque na rádio, naquela época, só tinha coisa contrária ao evangelho. Mas a gente paga. Hoje, é uma coisa interessante mesmo. Você vai para a Band e bota dinheiro lá para botar um programa, está custeando Pânico, porque paga o salário deles com isso. Eu quero só polemizar. Porque é o que acontece. Porque nós queremos ir para a televisão. É o que acontece. Querem ir para a Band. E eu estou aqui em Boas Novas e a gente tem dificuldade, porque eu sou da família, eu estou aqui dentro. A gente tem dificuldade em ter alguém, uma igreja, às vezes, bancando para fazer programa aqui. E a gente vê igrejas bancando, pastores, pregadores, gente com muito dinheiro na mão, indo para a Band, indo para a Globo, que a Globo também, o espaço da Globo, que não é espaço físico, mas é espaço de televisão, é 80% daquilo que não presta porcaria. E lá eles não deixam pregar. Quando tem festival Promessa, importante, não é um evangélico que dirige o show, isso. Não é. E segundo, a pregação não é colocada no ar. Lá é só canção, só música. Então, isso aí, a sua colocação foi muito bem feita. Aí eles restringem o que eles querem deixar passar. Vamos falar da Band, vamos falar da Rede TV, que está cheio de gente fazendo programa dentro e botando dinheiro lá dentro, fazendo essas emissoras crescerem, custeando, porque, na verdade, se paga caro. Eu falo isso até com dor, porque estamos aqui na Boa Nova, a gente sabe o que é isso aqui. Está lutando, né? Tá? E aqui eu estou como pastor, não estou nem como alguém da Boa Nova, eu estou aqui como pastor de uma igreja, mas eu sei a realidade, porque a gente convive com a Boa Nova. Então, essa situação, a mesma coisa do Rock in Rio, eu também quero colocar, porque as pessoas que vão para a Band, para lá, não, nós vamos para lá porque a gente está para evangelizar, para pregar o evangelho, está se pagando, vale a pena o custo para lá. Aí eu pergunto também, no Rock in Rio, também, vale a pena o custo de você entrar ali também. Eu não estou dizendo que eu estou apoiando isso, eu estou questionando aqui, porque eu estou avaliando uma situação. Uma vez eu até falei um pouco sobre isso, até num desafio Boas Novas que nós temos, que de fato é algo que eu acho que a mente crítica ainda da liderança também dos evangélicos é algo a se pensar de fato. Né? Que talvez ninguém... embora tenha um posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento em construção, porque de fato... O que às vezes adianta? E eu conheço, às vezes você tem pastor de você vai em culto, o cara fala mal de Pânico, que não sei o quê, que não presta, que mostra só... Ali, aquilo é só lixo mesmo. Pornografia bastante. Mas já vi pastores que têm programa naquela mesma emissora falando mal da emissora. Então, calma aí. Quem é que está custeando aquilo de algum jeito? Você não tem alguma participação? É algo um pouco complicado da gente parar para entender, né? A questão econômica disso. Se tem programa lá, está custeando, paga o salário do povo de lá. Então, saia de lá para poder falar mal. André, eu me lembrei de uma coisa agora aqui, gente. A minha origem é do Amazonas, Manaus, o pastor de lá tudo. Então, veja só, eu me lembro de um momento, há muitos anos atrás, um saudoso pastor Fernando Grangeiro, na época eu era vice-líder da UMADAM, que era a União de Mocidade do Amazonas, e foi feito um projeto no Amazonas que foi inédito no Brasil, que naquele momento foi, eu vou usar essa expressão, foi cacete em cima da igreja, porque eu fui um dos que coordenei isso, na época foi a primeira vez que foi feito, onde a igreja em Manaus se juntou no carnaval, atenção, não foi para fazer um trabalhinho pequeno, não, foi a igreja toda, velho, criança, jovem, adolescente, no carnaval foram para as ruas, nas avenidas, nos clubes, certo? Com folhetos, ia-se para o templo de Santana Duque de Caxias ali, fazia culto, e quando acabava a oração, saía-se, na época era na Boulevard, que era o carnaval, hoje mudou, na cidade que mora em Manaus sabe o que eu estou falando, e fomos para a rua, Djalma Batista, fomos para a rua, certo? No meio do carnaval. E naquela época, eu acho que foi 81, 80, por aí assim. Certo? O carnaval lá, eu morei naquela região lá, o carnaval lá não é um carnaval simplesinho, não. Nos clubes. No Rio que o bicho pega, não. Nos clubes, as pessoas iam para a rua, as crianças, os velhos. O que nós fazíamos lá? Dávamos água gelada de graça, certo? Para as pessoas beberem água com folheto, e uma equipe no tempo central no lugar, esperando o telefonema. Nós fomos para a rua, e fomos criticados, e foi o cacete em cima do pastor da época, porque
jogamos os jovens, jogamos a igreja, foi toda, no carnaval, no meio, andando mesmo no desfile, lá distribuindo folheto, tudo. Hoje a gente está vendo que a coisa é feita. Muitas igrejas fazem, mas eu estou questionando isso para mostrar que tem coisas que a gente tem que ter cuidado na hora que a gente diz 80 ou 800. Mas nessa reflexão, deixa eu até levantar um ponto também que vai contrário um pouco até do que eu disse sobre a questão de televisão, porque de fato não é algo pra gente falar, tá indo e tá custeando, não é tão simples assim. Se fosse assim, vê quem são os patrocinadores do Rock in Rio. Então nós somos clientes, nós estamos comprando produto, a gente tá custeando aquilo. É o nosso dinheiro que a gente compra do produto, enfim, dos refrigerantes, dos biscoitos, de tudo que tá... Então assim, vamos deixar de consumir aquele produto porque tá custeando um evento que não tem nada a ver com isso? Então, não é bem assim também. Não estou falando, olha, pare de ajudar o pastor que você está com o programa de televisão evangélica secular, ou TV secular, não é isso. Mas é algo para a gente debater, para a gente levantar e começar a pensar. Poxa, será que estamos certo em investir nessa televisão, nesse produto, ou naquilo, porque indiretamente estamos custeando algo que a gente combate? A gente combate, mas paga para ele estar em pé. Então, é algo, né, pastor? Eu acho que você... Na realidade, hoje, para ser cristão genuíno no Brasil, sem mistura, está complicado. Até para ter uma televisão genuína cristã, como é Boas Novas, né? Uma TV com visão exclusivamente cristã. Olha como é que se passa por adversidade, por causa de quê? Porque lá fora tudo está mais fácil. E parece que, o pastor colocou muito bem, parece que os pastores não adequam a essa visão de ter... vontade de estar investindo, de estar abençoando, de estar trabalhando para o quê? Para o crescimento. Quando ele fala da década de 80, ele fazia um trabalho desse, era um trabalho genuíno. O propósito do trabalho era ganhar almas, entendeu, pastor? Hoje em dia, quando você vê um festival desses grandes promessas, o propósito não é ganhar almas. O propósito é ganhar dinheiro. Comercial, né? É comercial, entendeu? Tantos que fazem... como os que participam, porque muitos deles que estão ali, a gente via bater forte na Globo, que fazia das emissoras, e hoje estão ali dentro. São parceiros, existem interesses. São parceiros. E, na verdade, não é para ganhar... Gente, peraí, vamos deixar de ser hipócrita. Não é para ganhar para Jesus, não. É dinheiro. As pessoas estão ali para fazer dinheiro, fama, estão fazendo investimento. Não, aí tá. O evangelho é proclamado através das canções? Amém. Exato. Entendeu? A palavra sendo cantada, amém. Vai tocar em alguém, vai chegar alguém, a Bíblia fala que não volta vazia. Amém, mas o propósito definido não é esse. Quando você fala da questão de ser melhor, de ser maior, você entende o evangelho totalmente contrário. O maior profeta foi aquele que falou assim, olha, o que importa é que Deus cresça e eu diminua. Foi João Batista, considerado o maior profeta. Depois dele não houve mais profeta considerado em questão ministerial. Tu vê os dois filhos de Zebedeu, né? Estavam disputando quem vai ficar do lado direito e quem é do lado esquerdo. Jesus vai e fala, vem cá, tu vai tomar do cálice que eu tomo? Entendeu? Então são questões que o evangelho não cabe dentro dessa filosofia pregada aí fora. Uma contradição. Porque, na verdade, Jesus falou que a Bíblia ensina que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é uma premissa. Tudo bem que numa competição, tal, a gente entende que ali existe uma questão de parâmetros, tal, essa coisa toda. Agora, a gente tem que tomar o cuidado. A gente não pode ser extremos. Não pode haver competição. Não, exato. Mas ter que ter o cuidado para que ao melhor, pelo menos a terminologia, para não confundir, pelo menos os neófitos, ao melhor louvor. Qual o melhor louvor? Gente, não dá para saber. Só Deus sabe que o louvor é para Ele. E não se preocupe que o louvor daqueles que gravaram CDs ou que não gravaram CDs será um dia premiado pelo galardão daqueles que forem salvos e através daquilo que fizeram para Deus, através da pregação do Evangelho. Porque o louvor não é só cantar. Então tem que ter cuidado com essa terminologia para que nós não entremos no ritmo do mundo e aí começa as pessoas a falar, eu sou melhor do que você. Ele é melhor do que eu. E começa a haver dissensão. Na verdade, queridos, a mão de Deus, nós temos que entender o seguinte, Deus, se quiser, Ele muda a história do mundo. Ele muda a história das pessoas. Ele pode pegar alguém completamente pouco viável do ponto de vista da música. Se essa pessoa tiver fé, lutar, e se Deus resolver fazer, Deus pode tornar uma pessoa famosa, mas aquilo tem que ser para a glória de Deus. Porque se for para a glória própria, não adianta. Vamos para um break, daqui a pouco a gente volta e acho que também isso vai se englobar dentro de um tema que nós colocamos. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte pergunta, e é interessante para a gente pensar. Estamos dispostos, estamos preparados para ser maioria em população? Porque quando você fala de minoria, você não é lembrado, você não é levado em voga. Agora, quando você se torna maioria, você abre o olho
de empresas e televisões e ver a questão econômica, e eles começam a vamos fazer um evento. E aí a gente vai fazer, quem está usando quem? Porque às vezes pode até falar mal também do Festival Promessa, mas de certo, o nome de Deus está sendo glorificado também numa televisão que todo mundo falava que nunca faria isso. Então quem está usando quem? Os evangélicos usam a Globo usa os evangélicos. Estamos preparados? Porque também, por exemplo, vamos para o humor agora. Todo programa de humor que tem em todas as televisões e esses canais de YouTube que estão fazendo sucesso, só estão fazendo vídeos sobre evangélicos, sobre Bíblia. Por quê? Porque é a maioria. E uma entrevista que teve na própria Rede Globo, de um desses caras do Porta de Fundo, que está fazendo muito vídeo polêmico com o evangélico, falou assim, olha, a gente não faz vídeo de minoria para falar mal, a gente faz vídeo de maioria. O evangélico no Brasil é maioria, não é mais um grupo segmentado. Olha a visão das pessoas de fora. Então, nós somos grandes, somos maioria. E agora? Qual é o próximo passo? Será que nós estamos preparados? Quais são os prós e os contras de sermos uma grande massa da população? Vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu tenho um recadinho para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. De volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando agora sobre, será que os evangélicos nós estamos preparados para sermos vistos, já somos na verdade, mas para nos entendermos como uma maioria no Brasil? Então hoje a gente está no humor, tudo que é programa de humor sempre vai ter um pastor, um evangélico. Toda novela tem uma pessoa que se converteu, que vai se converter ou que é crente. E por aí vai. Hoje todos estão usando a imagem dos evangelhos para qualquer uma situação. Eu até relembrei num programa agora recente de um humorista falando, olha, a gente até foi perguntado, estava o Renato Aragão que falou assim, Renato Aragão falou o seguinte, olha, eu não sou a favor de se fazer humor de religião, porque acho que é uma coisa muito, muito própria, você está tocando na fé das pessoas, é uma coisa muito do segmento específico daquilo. Aí o cara do humor falou, não, mas quem disse que religião hoje é minoria no Brasil, é segmentado? Hoje evangélicos são maioria, são grande massa, a gente não faz chacota de minoria, mas de maioria a gente faz. Então, essa é a visão que as pessoas têm no Brasil. Vocês entendem os prós e os contras que vêm com isso? De sermos uma grande massa da sociedade? André, sabe que no bloco anterior eu falei sobre ver as pessoas lá dentro da televisão fazendo programa e tal, né? Pensando em dinheiro, aí eu vi alguém colocar, não, mas peraí, não é só dinheiro, está pensando que vai pregar o evangelho lá. Sim. Eu vi um dia desse alguém aqui comentando, André, dizia o seguinte, que a Bíblia condena o dinheiro, né? Na verdade, a Bíblia não condena o dinheiro, ela condena o amor. Ele esqueceu de falar essa palavrinha, o amor ao dinheiro. A minha preocupação quando eu falo nisso é o seguinte, quando daqui a pouquinho nós vamos começar a ter cantores evangélicos, que o alvo dele, principal, não é louvar a Deus, não é pregar na igreja, o alvo dele principal é um dia ir participar daquele programa da Rede Globo. Aí é que entra a preocupação, mudou o sentido de adoração, de louvor, de buscar a Deus, de cantar para Deus, para adorar a Deus, para ganhar alma para Jesus. Não. O alvo dele, ele tem um projeto de vida, é se destacar, é ser grande, é financeiramente ter mais dinheiro, é um dia participar daquele negócio. Aí nessa hora é que a gente começa a ter preocupação, porque essas pessoas que estão lá, aí vamos questionar, quantos estão ali realmente por amor a Deus, de coração, porque querem ganhar alma para Jesus? O que eles fazem com o dinheiro que eles ganham ali? Se é só para o bolso ou algum tipo de investimento? Eu poderia dizer assim, mas pastor, eles fazem o que quiser, tudo bem. Mas eu estou aqui como pastor de igreja questionando isso. Até onde realmente aquelas pessoas estão ali para pregar o evangelho, para anunciar Jesus, ou estão ali porque no coração mudou tudo? A gente sabe de grupos grandes aí, que era um grupo que foi muito grande, que era quando eu estava na África, quando começou a surgir em 2000, 2001, era uma coisa, e de repente, quando as coisas começaram a entrar nesse problema de dinheiro,
de liderança e tal, aí as coisas começaram a decair. Então aí, sobrevivendo, tocando, mas o que nós temos que questionar é esse: será que realmente vale a pena isso? É finalidade financeira ou é ganhar alma realmente para Jesus? O meu medo de sermos maioria é que a história nos conta que os países que são maioria protestante, infelizmente, passaram por um colapso em relação ao quê? Espiritual. Em relação ao quê? De acomodação, né? Falta de aprofundamento em questões bíblicas. Quer ver uma coisa? Muita gente não gosta, não, mas a igreja ela cresce muito e ela se aviva muito quando ela é perseguida. Jesus ele promete o Espírito Santo, em Atos 2 o Espírito Santo vem. O que a igreja faz? A igreja fica fechadinha. Aí o que acontece? Estevão é martirizado, a partir daquele momento começa o quê? A perseguição com a igreja começa a se espalhar, a partir daquele momento o evangelho cresce. Então, se nós formos maioria, o meu medo, nós já somos, né? O meu medo é tornarmos frios, qualidade, entendeu? Sermos maioria no país, mas quando Jesus vier buscar a igreja, sermos minoria no céu. Cara, na verdade, os evangélicos, eu estimo aí que no Brasil deva ter em torno de 20% a 25%. Nós não somos maioria, mas somos um grande número, vamos dizer assim. Mas somos tratados como um grupo maioritário. Forte, um grupo forte. Não somos uma minoria. Nós não somos em pequeno número. Exato. Exatamente. O que acontece? O cristão, porque as pessoas, a gente não adianta tratar o evangelho em bloco. A Bíblia, toda ela trata a questão de salvação numa relação individual. Então, sendo uma pessoa só ou sendo uma multidão, a força do evangelho na vida das pessoas, ela será não em função da quantidade de pessoas que existem, mas sim pela qualidade, pela quantidade, vamos dizer assim, pela unção que a pessoa tem de comunhão com o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus estiver na vida das pessoas ou não. A Bíblia fala de fatos notáveis que ocorreram quando o povo tinha se apostatado. Mas bastou um homem, uma mulher de Deus, falar: não, eu estarei aqui para fazer a diferença, e foi um estrago do lado contrário, que era, digamos assim, as pessoas que se voltaram contra Deus. Isso seja em momento de grande idolatria, seja em momento de situações que as pessoas tinham se apartado de Deus. Então, a gente olha o exemplo de Elias, por exemplo, e outros mais, que eram pessoas. A gente observa o caso de Daniel. Daniel, só para a gente lembrar, Daniel era fera. Daniel, eu fico olhando Daniel capítulo 1, eu fico pensando como é que era Daniel. O homem era inteligente, sábio, conhecia ciências, tinha facilidade de aprender idiomas, tinha capacidade política porque sabia viver no trono. O cara era um gênio. E esse camarada, ele foi selecionado por Nabucodonosor, que era rei de Babilônia. Aí Beltesazar substituiu Nabucodonosor e continuou com Daniel. Aí Daniel entregou uma profecia para Beltesazar e falou: olha, Beltesazar, você foi pesado na balança, foi encontrado em falta, porque profanou as coisas de Deus, perdeu o trono, foi lá, o império foi invadido pelos persas e entrou o imperador Ciro, entrou um imperador inimigo do anterior. Daniel foi mantido, depois entrou Dario. Dario sucedeu Ciro. O quarto imperador, Daniel, estava velhinho na época de Dario, provavelmente, segundo os historiadores, e foi colocado na cova dos leões. Continuava craque, continuava útil, continuava importante e brilhava pela força de um homem que fazia uma diferença no império em que o povo dele estava escravizado. Então, queridos, cada um de nós temos que trabalhar para sermos Daniéis, porque não adianta sermos maioria. A força da nossa fé não está na força do nosso voto. A força da nossa fé de transformação não está na força do impacto político que nós vamos causar e nem da força da nossa capacidade financeira. Não se esqueçam, queridos irmãos, prestem atenção nisso. São pessoas que às vezes são tão simples, tão pobres, que não conseguem sequer falar na frente de uma televisão, quando eu estou falando aqui, que vai para cima do morro pregar o evangelho em lugares perigosos. Se botar ele aqui, talvez ele não saiba falar, que vai para presídio, que vai para hospitais. A força do evangelho é a força do Espírito Santo de Deus. Essa maioria passa a ser usada como massa de manobra, é o cuidado. Nós que viemos aqui, temos essa oportunidade na Boas Novas, e que Deus abençoe a Boas Novas, nós temos que cumprir o papel de sermos como se fossem paredões, para não deixar esses homens e mulheres de Deus simples serem vilipendiados. E é nisso que a Boa Nova cumpre um grande papel, porque não adianta ir para lá zombar dos evangelhos, porque aí a gente vem para aqui e bota o dedo na ferida.
Porque nós, como quem diz assim, opa, se vocês vão atacar eles, ataque a gente, porque nós somos iguais a eles. Aliás, eles estão lá ganhando almas para Jesus. Então, esse papel, por isso, irmãos, é importante. A Rede Boa Nova de televisão, eu conheço há bastante tempo. O que acontece? É uma emissora que ela é genuinamente evangélica. Aqui, irmão, eu chego aqui, eu sou uma pessoa muito ligada à mídia, eu fui em praticamente todas as emissoras de televisão seculares, muitas rádios aqui no nosso estado. O que acontece? São empresas normais. Só que aqui a gente olha, a gente vê que existe aqui é uma igreja. É uma igreja. Eu não ando aqui, não vejo nada diferente do que eu vejo numa igreja, no sentido de pessoas que servem a Deus, que temem a Deus. E a programação, e eu vou dar um exemplo. Existe a igreja no Brasil, talvez é que tem a maior potência de mídia no maior do mundo. Um membro importante dessa igreja me disse o seguinte: quando a gente chega lá na igreja, a gente pergunta assim, quem veio aqui porque assistiu pela televisão? 2 ou 3. Quem veio aqui que assistiu pelo rádio? 5 ou 7. Quem veio aqui porque um parente, um amigo trouxe? Uma multidão. Uma pessoa dessa igreja. Ou seja, os programas de televisão não servem, às vezes, não cumprem o papel, foi isso que eu cheguei à conclusão, de evangelizar. Agora, a televisão, que passa mensagens ruins, cumpre o papel de desevangelizar os crentes. Uma emissora como essa evita que o meu filho, que o seu filho, que nós mesmos sejamos corrompidos com outras programações por falta de opção, e nós estamos aqui compartilhando coisas de Deus. Então, é fundamental que exista uma emissora como essa, que eu não sei, nunca, não, eu tenho 42 anos de idade, eu nunca vi, assim, nunca tive a oportunidade de ver uma emissora como essa, que fala que é programa evangélico, é debate evangélico, é programa para criança evangélica, é programa de debate como cabeça para cima de noite, de temas de altamente relevantes, num perfil bem interessante. Gente, tem tudo de bom. Então nós temos que colaborar. Dá uma sugestão, querido, para quem você conhece, para ajudar, porque os irmãos lutam com dificuldades aqui. Eu estou falando que eu não sou... eu, aqui na Boa Nova, eu sou um colaborador igualzinho você. Igualzinho você. Meu papel aqui é colaborar com o reino de Deus e com meus irmãos e com você, que está aí. Então, vamos orar pela emissora e ajudar, porque a luta deles, irmãos, é difícil. Eles só não vão perder porque por trás, acima de tudo, está a mão de Deus que irá sustentá-los. Forte, hein, crente? Eu só dá vontade até botar o número de semeador aí para você ligar. Semeador aqui lá. Isso não estava combinado, não, tá? Isso não estava combinado, não. Mas eu acho interessante a gente tocar, porque a gente vai entrar naquele... Na verdade, eu encaro isso como um dilema, de fato, né? Eu não sou contra pastores que têm programa em TV secular, não sou isso. Eu sou contra o seguinte: quem tem programa só em TV secular, aí eu sou contra. Porque você, ao mesmo tempo, eu acredito que evangeliza, porém o dinheiro que você está custando daquela TV é usado para desevangelizar, porque paga o programa próximo que só traz besteira. Então, tem aí um saldo positivo, vamos dizer, do evangelismo, e pastores que têm programas também, eu sempre falo isso. Tem um programa de TVs evangélicas, rádios evangélicas, não é só Boas Novas, existem outras, que eu acho que nós temos um papel a cumprir muito forte e nós tratamos bem a igreja e somos aí uma torre forte, porque também daqui a mês que vem viram um ano, eles dobra o preço, aí sai um monte, entra um monte, paga mais, enfim. E tem uma coisa, eu não sei se a gente já falou no ar, né, que eu vou falar agora, nessa nossa conversa, foi tanta coisa já, mas a verdade é que a gente está pagando nós, como igreja, e não são aqueles que apresentam não, porque a maioria que apresenta ali, ele é pastor de uma igreja, mas são várias igrejas que contribuem com ele para aquele programa lá. E, na verdade, quando a gente faz isso, nós não estamos trabalhando contra quem faz, não. Não é isso, tá? Só que a gente percebe isso, André, que lá as pessoas estão contribuindo lá em 100% para aqueles lugares lá, não dividem às vezes, tá? E eles estão contribuindo para essas emissoras, Rede TV, Bandeirante, que seja o que for, elas vivem do dinheiro dos crentes. Porque aqueles programas que tem lá dentro, que pagam para aqueles atores, aqueles programas que estão lá, mulheres que estão fazendo programa lá, são pagos pelo dinheiro dos programas evangélicos. Sim. Tira o programa evangélico dessas emissoras para você ver o que vai acontecer. Elas vão fechar, porque hoje só tem uma emissora aqui no Brasil que consegue sustentar por conta própria, com dinheiro de patrocinador, porque é grande. 2 ou 3. Mas as outras, elas vivem do dinheiro dos crentes que botam nos programas evangélicos, exclusivamente lá, e sustenta aqueles outros programas. Nós estamos falando no Rock in Rio exatamente essa situação de ingresso. Que é aquele dilema, né? Tá lá, tá pagando, e às vezes
próprio líder, do pastor que está na igreja, vai no culto, no púlpito dele e fala mal da programação daquela mesma TV que ele ajuda a sustentar. Então, só para a gente parar, pensar um pouquinho, botar a mão na consciência e, poxa, qual é o caminho certo? Pedir a Deus mesmo sabedoria, qual é o caminho certo? Como é que podemos, como um grupo forte, alcançar? E aqui eu não estou criticando quem faz, não é estou criticando, estou observando que você tenha cuidado com isso, e nem quem pede. Aí eu estou aqui como boas novas, porque a gente passou muitos anos aqui com comercial, semeador, que a gente vê o seguinte, as pessoas às vezes têm dificuldade em contribuir com R$30, e tem muitos que contribuem, e outros que contribuem com muito para lá, que podem dizer o seguinte, olha, vou contribuir com R$1.000, ok, vou botar 500 reais para aquele programa daquele pastor que faz lá naquela programação, mas eu vou tirar aqui 10%, 20%, vou botar para essa emissora. Bom, não, eu não tô idolatrando um camarada, mas eu vou investir lá, porque, né? Então, essa é a preocupação. Nós estamos investindo todos os ovos numa cesta só. Exato. E aí as coisas complicam. É uma igreja que não fecha a porta, porque também você está contribuindo, pega um horário na TV secular, bota 2 horas da manhã para ver o que está passando nessa mesma TV, bota 2 horas depois na pós, estamos transmitindo. Então, tem uma grande diferença só para a gente botar a mão na consciência e pensar. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, falando sobre coisas polêmicas. Na Inglaterra, a igreja anglicana, o líder da igreja, ele se recusou a batizar uma criança, porque quando chamou a criança ao altar, quem foi acompanhando o bebê foram 2 moças, era um casal de lésbicas com uma criança. E ele falou, não vou me batizar. Vamos debater sobre isso aqui no próximo bloco. Fiquem antenados, a gente volta já já. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral. Estamos tema livre, sexta-feira, falando perguntas e respostas. Eu levantei no último bloco, eu falei da pergunta. A igreja anglicana na Inglaterra, o líder se recusou a fazer o batismo, ou nós que somos igrejas evangélicas, não batizamos crianças, algumas até batizam, mas entendemos a apresentação de criança. Então, eu vou englobar a mesma coisa. Se for o batismo ou a apresentação, que seja de um bebê ou de uma criança, foi um casal homossexual. E ele se recusou. O que vocês acham disso aí? Isso é um tema que acho que ninguém que está ouvindo a gente, eu nunca parei para pensar de fato qual seria talvez o meu posicionamento de um líder. Como é que vocês entendem isso? André, aí ele fala sobre batismo mesmo, não é apresentação. Batismo, né? Porque a igreja anglicana ela batiza. Mas se fosse apresentação, vamos lá. Por exemplo, no meu caso, como pastor de igreja, se fosse para batizar, eu teria alguma dificuldade em fazer, porque até, claro, eu teria que explicar isso antes, né, para a pessoa, porque nós não batizamos. Nós só mas se fosse apresentação? Se fosse apresentação, eu diria que eu faria a criança, apresentaria a criança, chamaria os pais. Primeira coisa, teria que ser um tratamento. Eu não poderia fazer porque a criança, né? Eu faria, chamaria os pais separados que eu conheci. Claro que se esses pais, primeiro, André, quando ele chega aí nessa igreja nesse caso são as mães. São as mães. Quando essa mãe chega a apresentar, a querer apresentar naquela igreja, ela não chegou sem mais nem menos. Ela deve ter procurado algum contato. Ela não foi na igreja com cara limpa para apresentar o casal gay. Não, ela procurou alguém. Isso não foi de um dia para o outro. A não ser que ela entrou pela porta dentro querendo apresentar. Aí uma situação que eu teria que tratar o assunto. Mas num caso desse, eu receberia as pessoas, conversaria com as pessoas, teria que entender primeiro se elas querem ser apresentadas lá na frente ou se seria só as crianças apresentar. Se fosse uma criança, era muito mais fácil. Apresentava a criança, tá aqui, tá tal, os pais, tá tal. Se fosse as duas, eu teria que explicar para a igreja, nós temos aqui... Eu não teria dificuldade. Não teria dificuldade. Nós temos aqui uma criança que pertence a um casal gay, certo? Que está aqui na igreja, mas eles querem apresentar a criança. Eu vou apresentar a criança a Deus, eu vou orar por essa criança, eu vou pedir que Deus abençoe essa criança. Mas explicaria para a igreja que aqui e ela não poderia me tolir nisso. Aqui estou aqui com um casal gay, são 2 mães, certo? Que não comungam com a mesma fé que nós temos, mas elas tiveram interesse em apresentar o seu filho aqui na igreja. E eu, como pastor, estou apresentando essa criança a Deus e vamos orar a Deus para que Deus ajude para que ela possa crescer e conhecer a Deus, que esse é o objetivo da nossa oração, certo? Então, claro, eu estou aqui no final do culto, alguém chegasse para mim, pastor, tem aqui uma cangueira de... Bom, aí seria diferente, eu teria que... Deixa eu levantar uma pergunta, e me perdoem também, até amigos e telespectadores homossexuais, eu não vou... Porque quando às vezes a gente fala de homossexualismo, fala bandido, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação e acho que não é uma comparação. Porém, na Bíblia... De fato, a convivência homossexual é algo, a palavra usada é abominável. Do mesmo modo, como eu vejo algumas questões, por exemplo, e eu não quero fazer comparações, não estou falando que homossexuais são adúlteros, mas o adultério para a Bíblia, para Jesus, para Deus, é algo também abominável. A minha pergunta também é a seguinte, não sei se a gente tem como comparar, porque não existe comparação, mas são 2 casos separados. Se fosse uma pessoa que é casada,
mas ele estivesse talvez com a sua amante, e ele engravidou a amante teve o filho. Falou, pastor, eu estou com a minha amante aqui, e a gente teve um filho, a minha mulher não está aqui, ela não sabe, e eu quero apresentar meu filho. Do mesmo modo, se faria a apresentação dessa criança em detrimento do erro e da convivência do pai e da mãe, se é adultério, se é homossexualismo. Tá vendo? Eu não estou comparando, estou apresentando dois casos para a gente analisar um e outro, para a gente poder entender, porque quando a gente também vê outras figuras parecidas, opa, realmente, se ele está em adultério e ele engravidou a esposa, eu não ia apresentar só a criança, porque a criança vem disso aqui. É complicado, porque sabemos que ele só tem a mãe, o pai não está ali, né, num casal homossexual, então não são os pais. Mas, enfim, como é que vocês entendem as duas situações? É comparável, não é? É diferente? André, para mim, eu não arredo o pé do meu pensamento. Mesmo um casal adúltero. Eu estou apresentando a criança. A criança ali é inocente. A criança, ela nasceu, é fruto. Entendi. Ela pode ser até um fruto, seja o que for. Até do estupro. A pessoa foi estrupada, o camarada é um bandido, a mãe está ali, a criança nasceu. Eu como pastor, vou deixar de apresentar uma criança de modo nenhum. Entendi. Agora, eu vou ter que saber como tratar, conversar, mas eu não deixaria, seja qual for a situação. Nós temos que ter um cuidado, sabe, porque a igreja, por muito tempo... A gente é errada. Hoje, a gente fez muita coisa, a igreja em si, discriminou tanto, porque é o seguinte... até nas próprias doutrinas da igreja, né? Porque discriminalizou tantas pessoas que ela tem dificuldade. O homossexual, ele indo para a igreja, ele vai conhecer Jesus, não é isso que a gente quer? É isso aí. Mas a gente tem tanta dificuldade de receber a pessoa no banco, a pessoa que entra na igreja, eles têm dificuldade de sentar no banco na igreja, porque a gente discrimina. Aí é o erro. Entendi. É o erro. Entendi. São seres humanos que precisam de Jesus. Mas a igreja... por muito tempo discriminou tanto isso, que hoje ela não consegue receber uma pessoa, não consegue fazer o que Jesus fez, ir lá no casamento, sentar com uma prostituta, entendeu? Evangelizar a pessoa, fazer ela conhecer Jesus, e nós não conseguimos fazer isso. Entendi. E as pessoas hoje não entram na igreja. Eu não sou contra os gays, certo? Perfeito. Se eles chegarem na minha igreja, sentarem para assistir o culto, eles vão assistir o culto, eu vou orar, se eles aceitarem Jesus aqui e tal, temos que tratar eles igual como os outros. Eu não posso dizer que eles estão corretos. Mas eu vou dizer que eles são seres humanos que precisam cuidar de nós. Então, uma criança, seja qual for a condição dela, eu como pastor apresentaria. Entendi, perfeito. O pastor está coberto de razão. Eu só penso que também devido à postura das mães, no caso, aí, em relação ao pastor lá da igreja da Inglaterra. Talvez fizeram de maneira para afrontar, tá entendendo? Talvez ele se negou devido à postura das duas. Não sei, não conheço a matéria. Talvez seja a postura das duas. Eu estou tratando aqui, eu estou falando pessoas que de uma... sentaram na igreja. Estou tratando de uma pessoa que sentou na igreja, porque, pelo menos na igreja que nós estamos tentando fazer, a pessoa não vai chegar para apresentar uma criança. Ele está falando da atitude. Ele está falando da atitude. A pessoa pode ter entrado lá. Pode ter entrado com ato de levantando. Exatamente. Então ele tomou essa postura de não batizar. Entendeu? Por causa do quê? Por causa da afronta. Talvez seja isso. Porque hoje está na moda. O que eu diria é o seguinte: a Bíblia diz que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai. A Bíblia diz que os meninos dos tais é o reino dos céus. E a Bíblia fala que pecado é pecado. Então nós não temos autoridade, temos que ter o cuidado para não legitimar o pecado. Então, orar por uma criança, aquela criança foi Jesus que falou que dos tais, dos meninos é o reino dos céus, e que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai. Então, você aí que é filho de estupro, ou você aí que não tem nem pai, não conhece teu pai, isso, a força do evangelho liberta você de tudo isso. E a bênção de Deus está sobre você, não há maldição que consiga anular isso. Para você saber. Agora, nós temos que ter cuidado para que um ato desse, nós não sejamos tão politicamente corretos a ponto de dar uma legalidade, uma legitimidade ao ato daquelas pessoas. Devemos respeitar, ter a delicadeza para não expor, para não chegar e deixar a pessoa numa situação ridícula, que são seres humanos, que devem ser amados, porque Jesus os ama, morreu por eles e quer que eles se convertam. Então, tendo esse cuidado, orar por uma criança não é obrigação nossa. E se alguém levar uma criança, seja de qual estado seja, de situação seja, nós temos que orar e apresentar a Deus. Senhor, salve, guarda essa criança. Senhor, que essa criança, Deus, possa ser um instrumento teu para salvar os pais. Senhor, e pronto, irmão. E vamos falar de Jesus. Veja só, para a gente não discriminar, quantas vezes eu e você, comigo já aconteceu,
Eu vou apresentar a criança em que o pai não era crente e a mãe é. E o pai vinha para o púlpito ali junto com a mãe para apresentar. Não, mas não é isso, não. Eu sei. É diferente. Não, eu diferente. estou dizendo, eu estou falando para você às vezes alcoolizado, né? Entendeu? Porque o pai não é... Eu sei, mas estou dizendo para você que no nível geral, a gente tem que ter cuidado. Não, tem que orar pela criança, mas ter o cuidado, não sabe por quê? Porque quem está assistindo, quem está assistindo lá e pode fazer uma leitura. O meu pastor... uma vez, um rapaz que tinha práticas homossexuais foi muito bem tratado na igreja que eu fazia parte. E o homossexual é tão amado como eu. Deus não ama mais a mim do que um homossexual. Não ama. Ama igualzinho. Ele quer que eu me arrependa dos meus pecados e as outras pessoas se arrependam delas. Quer dizer, e aí o rapaz procurou o pastor e falou assim, pô, gosto do senhor, que o senhor é muito liberal. Ô, pastor, calma aí. Eu sou liberal nas minhas atitudes, mas pecado é pecado em qualquer circunstância. Temos que ter cuidado, porque a imagem que a gente passa é uma imagem, se não tomar cuidado, uma imagem de legalidade. Educação, olha só, a pessoa pode ser homossexual? Pode, perante a lei, e a Bíblia não obriga ninguém a não pecar. A Bíblia fala, se você pecar, você vai morrer, agora a escolha é sua. Então, as pessoas têm o direito de ser o que quiser, a gente tem que respeitar a escolha dela, porque Deus deixou a pessoa fazer a escolha. Agora, tem que dizer para ela, olha, a consequência vem. O castigo vem contra todos aqueles que pecam contra Deus. Qualquer tipo de pecado. A gente não fica elegendo, olha, vamos botar o farol em cima desse. Vocês têm os seus, eu tenho... Exatamente. E se uma pessoa é homossexual, olha só, ela chegou na igreja, qualquer lugar tem que ser respeitada como uma criatura de Deus e honrada como uma pessoa que Deus ama. Discriminada, jamais. Amada. Profundamente amada. Por isso que eu tive aquele cuidado de, claro, um caso desse, você não vai ser tratado sem mais nem menos. A pessoa tem que conversar, eu disse, vou conversar com a pessoa, tratar, porque a igreja tem que entender que eu estou cuidando é da criança, não é do casal. Não estou aprovando... Pode cuidar do casal também, falar de Jesus. Exatamente, o convívio nosso. Aproveita a situação, né? E o ambiente, o respeito, a não discriminação vai fazer com que a pessoa, quem sabe, se torne uma pessoa evangélica. Por exemplo, nós temos um caso, André, eu vou aproveitar aqui, tá? É o caso daquele casal gay, mulher, que estava se beijando. E a televisão, aí é que entra, né? A televisão aí só mostrou o quê? Que o pastor Marco Feliciano mandou prender. Agora, peraí, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Como é que... Esse jornalista, eu ia perguntar, me escuta, me diga uma coisa, a tua filha está fazendo aniversário lá na tua casa, tá? Está fazendo aniversário da tua filha, certo? Chega esse casal gay lá na tua casa, entra na tua sala, senta no teu estufado e começa a se beijar, o que tu vai fazer? Vai botar ela para fora da tua casa. Não, certo? Não basta uma reportagem na rua, alguma coisa, alguém começa a se beijar na frente da câmera. Eu queria ver se esses jornalistas iam continuar a reportagem naturalmente. Querem fazer bagunça na casa dos outros? E elas disseram que foram para fazer isso. Cometeram um crime. Se for um casal heterossexual que tivesse levantado, se beijado na frente dele, ele ia mandar tirar também. Claro. Não é questão de ser homossexual, é questão da afronta no local de adoração. No meio do culto, em projeção, a pessoa se levantou. Gente, olha só, jornalistas, juristas que foram por... Olha só, o Código Penal é claro, você desrespeitar culto em qualquer lugar, aberto ou fechado, é crime, e qualquer culto. Só pra você saber. Tá acabando já tá subindo as letrinhas. Obrigado pela presença de vocês hoje. Foi bom, o tema hoje foi legal. A gente desenvolveu muitas coisas que não estavam nem aqui escritas, mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.